Meus amigos, vocês perceberam que o Xavier misteriosamente ele desapareceu dessa segunda temporada de Wandinha? Eles até deram uma desculpa esfarrapada, só que o real motivo por trás disso é um negócio muito complicado envolvendo o ator do Xavier, que ele foi acusado, e a gente vai comentar sobre isso. Mas não só isso, né? A personagem da Lady Gaga apareceu em forma de referência nessa segunda temporada e ninguém percebeu. E ainda tem a Goody Addams, que também não apareceu nessa segunda temporada, né? Ela que era a guia espiritual da Wandinha e simplesmente desapareceu. Será que ela vai aparecer nessa parte 2? Temos muito o que comentar ainda sobre essa primeira parte de Wandinha. Simbora! Hello my friends, Geek na voz, e basicamente todo o elenco, né, da primeira temporada da série retornou agora pra segunda, né, com uma outra adição basicamente, só que tem um personagem em específico que não apareceu e não vai mais aparecer. E sim, eu estou me referindo ao personagem do Xavier. Afinal, né, o personagem vivido pelo Percy White tá numa situação bem complicada. E o jeito que a série resolveu de dar um adeus pra ele foi meio diferente, né, numa carta que a Wandinha lê no episódio de estreia fora das câmeras. E durante uma entrevista à TV Line, né, os criadores, Alfred Gold e Miles Miller, confirmaram que o Xavier não vai mais aparecer na série Wandinha. O criador da série explicou que o Xavier está em um internato europeu, que é uma espécie de Nevermore, só que europeu, e que ele nunca mais vai aparecer na série Wandinha. Ou seja, a situação tá bem complicada, velho. E a saída do Percy White aconteceu em meio a algumas polêmicas bem complicadas envolvendo acusações sérias que ele negou e que foram apagadas da internet. E a série até comentou rapidinho, né, sobre a ausência do Xavier, com a Wandinha chegando no dormitório e encontrando uma carta da ex-amiga, que já dá um gancho pro mistério que vai rolar. E no último episódio da primeira temporada, o Xavier já tinha uma participação meio especial, né, dando um celular pra Wandinha, mas na estreia da segunda temporada a gente já vê que o presente não durou muito, porque a Wandinha nem respondeu as mensagens. E tem outro fator importante também, que a própria Jenna Ortega, né, assim que terminou a primeira temporada de Wandinha e foi todo esse sucesso mundial, esse fenômeno global, ela chegou a dizer que a partir dessa segunda temporada não teríamos mais os triângulos amorosos envolvendo a Wandinha. Nesse caso, a Wandinha, Tyler e o Xavier. Não vai ter isso. A segunda temporada seria focada no horror, no terror da personagem. E de fato foi o que aconteceu. E a saída do Xavier, querendo ou não, colaborou pra isso, né? E falando em amizades, né, a parceria entre Wandinha e Enid segue firme e forte, né, sendo uma das bases mais importantes na temporada até agora. Mas o que mudou mesmo é que, segundo a Jenna Ortega, a vibe dessa nova temporada está mais sombria e focada no terror, como eu disse, deixando um pouco de lado os dramas amorosos do ano passado, né? E com o retorno dos Outcasters pra Nevermore no ano novo letivo, a Wandinha descobre que Xavier não vai mais estar lá com eles. E o diretor Barry Dort pede pra Morticia assumir a presidência do comitê de arrecadação do baile, que é um cargo que antes era do pai do Xavier, né, o misterioso Vincent Thorpe. E o Dort, ele explicou, né, que o pai do Xavier, o Vincent, decidiu retirar o filho dele da escola de Nevermore e decidiu parar de fazer as doações por conta das acusações de assassinato que o filho dele recebeu na temporada passada. E foi um baita susto que levou ele a passar uma temporada na cadeia, né, até que descobriram que o verdadeiro culpado era o Tyler, ou seja, o Hyde. E a Wandinha confirmou que o Xavier estuda agora no internato suíço, né? Mas pouco se sabe sobre essa escola. Mas o Gomi Addams conta que ele mesmo passou um verão lá e que a escola tem um histórico forte na educação dos exilados. Ou seja, de fato é o fim do personagem do Xavier, que vai passar um bom tempo na Europa e não vai mais retornar, segundo os criadores da série. Mas calma que o pai do Xavier ainda pode aparecer em Wandinha, né? O Vincent Thorpe. Não faria muito sentido ele aparecer sem um filho dele, né? Sem um Xavier, mas quem sabe, né? Sim, Geek, mas por que isso aconteceu? Por que de repente decidiram retirar o personagem do Xavier, o ator recebendo acusações? O que é que tá rolando nos bastidores de Wandinha? Cara, em maio de 2024, a Netflix confirmou, né, que o ator Percy White, né, que interpreta o Xavier, não retornaria pra segunda temporada, mas não deram um motivo oficial. O que se sabe é que a saída dele veio em meio a uma polêmica online que durou um ano, pois no começo de 2023, né, rolou uma acusação séria em relação ao ator, que ele mesmo disse que não passa de uma desinformação que criaram em cima da figura dele. E o elenco e a produção preferiram não comentar muito sobre a ausência dele, mas falaram com a ausência de Xavier afeta a história, né? E a Jenna Ortega comentou em agosto de 2024 que foi um redirecionamento meio estranho, mas que a série vai introduzir tantos personagens que essa mudança vai acabar se diluindo. E mesmo que Xavier, né, e o ator Percy não estejam fisicamente na nova temporada, mas a presença do personagem ainda é sentida no mistério que ronda a trama, né? E a gente viu que o Xavier, nessa parte 1 da segunda temporada, mandou uma lembrancinha, né, um presente pra Wandinha, que foi aquela pintura que ele fez com aquele corvo, com aquele olho todo estranho, que no final das contas ajudou muito
muito a Wandinha nesse caso todo que tá rolando. E ele admite que não entende o significado, mas tem certeza que tem alguma ligação com ela. Isso faz sentido, né, já que na primeira temporada ele tinha várias pinturas do monstro Hyde e esse corvo confirma as suspeitas da Wandinha sobre a conexão das mortes em Jericó. Ou seja, Xavier não vai mais aparecer. Agora, se tem uma personagem que vai aparecer, na verdade vai estrear na parte 2 da segunda temporada de Wandinha, é simplesmente a Lady Gaga, cara. E ela foi referenciada nessa parte 1 da segunda temporada e ninguém percebeu. Pois, como sabemos, né, a cantora barra atriz vai aparecer na segunda temporada. E a escolha da Lady Gaga, né, pra entrar no universo de Wandinha pode ter pegado muita gente de surpresa. Mas na verdade faz todo sentido. Quem lembra da icônica dança da Wandinha na primeira temporada, né, que viralizou? Muitos fãs comentaram e recriaram aquele passo, né, só que trocando a música original, Google Moo, pela versão Blood Mary da própria Lady Gaga. E essa troca chamou bastante a atenção da cantora, que depois admitiu ser fã da série Wandinha. Só que com a chegada da segunda temporada, as informações que a gente tem sobre qual personagem a Lady Gaga vai desempenhar e a importância dela é mantido a 7 chaves, porque ela não apareceu em trailer, teaser, pôster promocional, nada. Então quem estava esperando vê-la já na primeira parte da nova temporada vai ter que segurar a ansiedade mais um pouquinho, né? Só que mesmo assim a série soltou algumas pistas interessantes sobre como e quando a Lady Gaga vai aparecer. A Mortícia, né, a mãe da Wandinha, ela acaba ficando hospedada em uma casa dentro do campus da Nevermore, que tem tudo a ver com o personagem da Lady Gaga. A casa, chamada Hotwood Cottage, é descrita como uma casa de jardineiro reservada para professores. Só que esse nome Hotwood, né, que é o nome da casa que a Mortícia está nessa segunda temporada, na verdade tem ligação com a personagem da Lady Gaga, porque o nome da personagem que ela vai interpretar se chama Rosaline Hotwood. E segundo a Netflix, Rosaline é uma lendária professora de Nevermore que vai cruzar o caminho da Wandinha. A personagem provavelmente morou lá durante muito tempo como professora, mas já deixou a escola há algum tempo. Agora, quem é essa Rosaline, né? Por que ela saiu? Quem foi ela na história, no passado da escola Nevermore? Por que ela se tornou uma professora lendária daquela escola? Como que ela vai retornar e vai cruzar o caminho da Wandinha? Não sabemos ainda. Mas uma coisa é certa, ela deve encontrar um dos alunos mais populares da escola em breve, que é a Wandinha. E com a quantidade de personagens novatos que já morreram na segunda temporada, fica aquela torcida para que a Rosaline não entre por essa lista trágica na parte 2. E se vocês perceberem nesse novo teaser que saiu da parte 2 da segunda temporada de Wandinha, tem um momento, né, durante a festa lá, o baile que a Mortícia estava planejando como presidente, que aparece uma mulher meio loira, com a fisionomia parecida com a da Lady Gaga, tocando piano, né, uma parada bem Shallow Now. E a Lady Gaga no piano, a gente sabe o que acontece, né? Será que é a Lady Gaga nesse momento? Pois como o diretor Doherty, ele conta com a participação de ex-alunos para essa festa de gala, a Rosaline pode aparecer justamente por essa conexão com a escola, né? E além disso, a estreia da Lady Gaga na série vai estar alinhada com o lançamento de uma nova música da cantora. A previsão é que em setembro, né, quando a segunda parte da segunda temporada for lançada, a Lady Gaga lance o single Dead Dance. E essa faixa vai fazer parte da trilha sonora da temporada, né? Então faz todo sentido que seja tocada durante o evento de gala, o que pode ser o cenário perfeito para sua aparição como personagem, velho. Eu tô falando, eles vão conseguir viralizar mais uma música da Lady Gaga, que já era viral, só que depois de Wandinha, pô, o negócio simplesmente explodiu. E agora a Lady Gaga viu a oportunidade perfeita, velho. Vai lançar um single, uma nova música, e a estreia vai ser só na série da Wandinha, velho. Pô, é perfeito, mano. É um caso de case perfeito, na minha opinião. Só que mesmo que a presença da Lady Gaga esteja sendo mantida no suspense, as pistas são fortes e prometem uma entrada marcante. Entre a ligação com a música, o mistério da personagem Rosaline e o clima do baile de gala, a participação da Lady Gaga tem tudo pra ser um dos pontos altos dessa segunda temporada de Wandinha. Mas comenta aí embaixo quais as teorias que vocês têm em relação a essa personagem da Lady Gaga, se ela vai ser importante, como que vai acontecer na trama, comenta aí. E outra coisa interessante também é a voadora no like aí embaixo, cara. Aproveita que temos muito que comentar ainda nesse vídeo sobre a segunda temporada de Wandinha. Deixa o like, se inscreve no canal, ativa o sininho, tá? Se inscreve aí, segue o Geek lá no Insta, tá? @LucasMGeek, e a gente vai trocar essa ideia sobre Wandinha e diversas outras séries. Faz tudo isso que é nóis. Nice. E outro tema que precisamos conversar neste vídeo é a ausência da Good Addams na segunda temporada de Wandinha. Ela que foi tão importante na primeira, né? Foi a guia espiritual da Wandinha e literalmente salvou a vida dela ali no final e de repente desapareceu. Por que isso aconteceu? Será que ela vai retornar? Como que vai acontecer? Lembremos que a Good Addams, como eu disse, ajudou a protagonista a entender e controlar os seus poderes. E a Good Addams, interpretada também por Jenna Ortega, é uma ancestral bruxa mexicana que viveu em Jericó no século 17. E por meio de visões, descobrimos que a Good Addams foi responsável por matar o Joseph Crackstone como forma de vingança pela morte de sua mãe e que lançou uma maldição poderosa para poder proteger os párias da extinção. E como vimos no 6º episódio da primeira temporada, o espírito da Good Addams orienta a Wandinha a derrotar o Crackstone e a buscar a mansão dos Gates. E ela continua a guiar a Wandinha na batalha contra os descendentes de Crackstone e na recuperação após a Wandinha ser gravemente ferida por Laurel Gates. Só que ao final da temporada, né, o espírito da Good Addams, digamos assim, finalmente pôde descansar em paz porque o monstrão
ladrão que a atormentava durante todo esse tempo, o Crackstone, finalmente foi selado de uma vez. Afinal, o Crackstone, né, que foi o grande vilão da temporada, era o inimigo declarado da Good Addams e com a sua derrota, a Good pôde voltar ao além, né, sabendo que a justiça foi feita. Mas a questão é, quem vai ser a próxima ou próximo guia espiritual da Wandinha nessa parte 2 da segunda temporada? Porque novamente a Wandinha está precisando de orientação em relação aos seus poderes. A Wandinha está tendo dificuldade em ativar novamente as suas habilidades psíquicas. E o que poderia ajudar ela, né, que era o livro da Good Addams, já não existe mais, porque a Mortícia tacou o negócio na lareira e simplesmente queimou tudo. Então, como a Wandinha vai recuperar os seus poderes? Quem vai ser a guia espiritual dela dessa vez? Pois embora Good não apareça mais como espírito, seu legado permanece, cara. E a série trouxe seu nome à tona através do livro de feitiços que a Wandinha usou para aperfeiçoar seus poderes antes de retornar à escola. E há fortes indícios de que a Wandinha terá um novo mentor espiritual, especialmente quando ela tenta impedir a morte iminente da sua amiga Enid, né? E a Mortícia Addams, né, revelou que quando o momento certo chegar, um novo guia espiritual virá da sua linhagem familiar para ajudar a Wandinha. E a irmã de Mortícia, né, Ophelia Front, cuja história começa a ser explorada já no primeiro episódio, tem poderes psíquicos semelhantes aos da Wandinha. Isso abre a possibilidade de que Ophelia assuma o papel de mentor espiritual, guiando a Wandinha nos desafios que virão. E eu já comentei sobre isso e teorizei que pra mim aquela mulher misteriosa que apareceu no final dessa parte 1 da segunda temporada, que a Wandinha ajudou ela a escapar, salvar e tudo mais, talvez seja a tia Ophelia, porque lembremos que a Ophelia foi para esse hospital psiquiátrico, né, o Willow Hill, só que ela está desaparecida há 15 anos. Mas e se ela nunca fugiu desse hospital, né, como o tio Chico disse? E se na verdade ela foi capturada pro projeto Lois, do Augustus, da filha dele Jude, e se ela foi essa mulher desaparecida, a Ophelia? Comenta embaixo as teorias de vocês que eu vou ler e responder todo mundo. É isso, até a próxima, valeu, falou e fui!